Bem-vindas à nossa aula 2 da nossa série Acne. Se não assistiu a 1, corre lá, assiste, para que você entenda que existe 4 fatores importantes aí na formação do comendão e a gente já começa pensando como eu vou controlar esses fatores, tá? E nessa aula 2 é sobre as manifestações clínicas. É muito interessante, muito importante essa aula, para que você entenda o que é que você pode fazer extração, o que você não pode, explicar para o cliente também, porque ele já chega para a gente como, gente, eu fiz atendimento por quase 15 anos, e o cliente já chegava para mim e dizia, ó, tem que tirar isso aqui, olha, tem que tirar isso aqui. Ele já chega apontando o que é que ele quer que você resolva, tá? Então, preste atenção aqui nas dicas da Pro. Então, quais são as manifestações clínicas de quem tem oleosidade na pele e de quem tem oleosidade e acne, que eu também já expliquei porque algumas pessoas têm acne e outras não têm, lá no vídeo 1. Vamos lá. Então, a primeira manifestação clínica, gente, não sei se dá para ver, vou colocar de pertinho aqui para vocês, é o chamado comendão aberto, que é o famoso cravo preto. Então, por que ele é chamado comendão aberto, né? Porque ali, ó, o folículo, quando ficou aqui na epiderme, ele realmente ficou aberto, o orifício ficou aberto. E aí, o sebo que está retido aí dentro desse folículo, em contato com o oxigênio, a gente chama isso de oxidação, oxidou. Então, o sebo que era branquinho ou da cor da pele, ficou preto, ficou escuro. Por isso que a gente chama de cravo preto. Mas, cientificamente, é chamado de comendão aberto. Esse comendão aberto afeta muito a autoestima, né? Todo mundo já chega dizendo, ai, tem que limpar, meu nariz tá muito preto. Com aqueles pontinhos. E aí, você vai fazer. Esse você pode fazer extração, tá? Quanto mais o seu cliente hidrata a pele em casa, melhor, para que essa extração fique 100%. Uma pele desidratada, lembra que eu falei? O cliente usa sabonete de enxofre, ou é tanta informação na internet que vai retirar muita oleosidade, vai deixar essa pele muito seca. E zero oleosidade, eu tenho uma pele como desidratada, então dificulta ainda mais a minha extração. Esse sebo vai ficar lá mais endurecido, é como se fosse um cimentinho mesmo. E você aperta, ele não vem. A gente passa muito sufoco em peles mistas, que tem pouca oleosidade. Então, é uma pele já desidratada. Aquele nariz que você aperta e não vem, aperta e não vem. Peles com muita oleosidade, elas retêm mais água, são mais hidratadas e fica mais fácil a extração. A dica da Pro aí. Então, se o seu cliente começa com o home care, hidratando essa pele todo dia, né? Porque tem essa ilusão de achar que pele oleosa não precisa de hidratação, precisa. E na pele mista ainda mais, ela falta óleo e falta água. Então, você tem aquela dificuldade daquele cravinho no nariz que você não consegue fazer extração. Aí você fica aí querendo dicas de amolecedor de comendão, né? Naquele desespero, o extrator, você acha que sua técnica não é boa para extração, mas é só falta de água na pele. Por isso, corre lá para assistir as aulas de limpeza de pele também. Então, a primeira manifestação clínica chamada de comendão aberto, que é o nosso cravinho preto. E aí vem o comendão fechado. Gente, esse comendão fechado, ele não é pápula, não é pústula. Ele é diferente do cravinho preto porque ele não está aberto, o orifício dele está tamponado pela queratina. Então, é aquele comendão baixinho, sabe? Você coloca o dedinho e sente ele endurecido. Acontece muito na acne chamada comedogênio, que são as fases da acne, ainda vou chegar lá. Que acontece na adolescência, sabe que fica aquele aspecto como se a pessoa tivesse uma alergia, cheia de carocinho, né? Popularmente, o pessoal chama assim... do adolescente, né? Cara de ralo, porque ficou cheio de carocinhos. Tô falando aqui para vocês entendam e compreendam o que é um comedão fechado, é aquele baixinho. No adulto, eu vou dar logo uma dica. Tem muita gente adulta com esses comendões, são baixinhos, não é do tamanho de uma pápula, não é do tamanho de uma pústula. É endurecido e você aperta e aperta e não consegue retirar. No adulto, sabe uma das causas? É ela não usar produtos específicos para a pele dela.
Então é falta de home care. Quando ela começa a usar um sabonete facial, hidratador todo dia, eles vão desaparecer. É uma reação de defesa. E lá na adolescência tem uma explosão hormonal que vai acontecer. Aquela pele que estava lisa e agora tem cheio de carocinhos, que é o comedão fechado. Normalmente a gente não consegue fazer extração neles, a gente precisa mudar o home care. Alguns você vai conseguir, a maioria não. Então, o home care, nesse momento, quando você passa um kit acne para essa cliente, 2 semanas depois ela tá com a pele lisa, quando se fala de comedão fechado. A dica de ouro aqui da Pro. A segunda manifestação é a pápula, gente. Olha, a pápula é a nossa espinha vermelha. A pápula é bem maior que o comedão fechado que eu falei aqui, mas ele é fechado, tá? Então, a pápula é aquela espinha vermelha. Você olha, tá bem vermelho, endurecido e muito sensível, né? Fica bem dolorido. E ele é maior, bem maior que o comedão fechado que eu mostrei aqui pra vocês. A pápula, que é a espinha vermelha, ela também a gente não vai fazer extração. Porque, já falei para vocês, quando você toca, você percebe que ele está endurecido, conteúdo sólido. Ali não tem como fazer extração. Se você ficar apertando ali, você vai piorar o processo inflamatório. Mas quando lá na limpeza de pele, você já usa uma máscara calmante, hidratante, vai diminuir essa temperatura tecidual, porque já fica bem quentinho quando tá vermelho, né? E o que é que vai melhorar? A mudança no home care, a mudança na alimentação, para que a cliente se livre desse processo aí chamado pápula, essa manifestação clínica de inflamação, mas que não pode acontecer a extração, porque não tem como retirar esse conteúdo sólido que tá aí, tá? Agora, tudo que você faz na limpeza de pele, a autofrequência, todo aquele processo vai acalmar e vai melhorar essa pele. Só vai pular a etapa da extração. Você não precisa nem colocar amolecedor de comedões em cima, se a cliente só tem pápula, certo? A cliente só tem cravinhos aqui, eu coloco só amolecedor de comedões aqui. Aqui ela só tem espinha amarela, só tem espinha vermelha. Eu não vou colocar amolecedor de comedão, porque tem um pH lá em cima, vai deixar mais irritado. Agora, se ela tem o que extrair, é o comedão aberto, vem a pústula que eu vou mostrar agora pra vocês, aí eu coloco o nosso amolecedor de comedões. Então, assim, quando a gente entende para que serve o passo do comedão, né? Da extração, o que eu tenho que usar como amolecedor de comedão. Quando eu entendo a função do meu amolecedor de comedão, eu entendo onde eu posso aplicar. Então, vai lá que ainda não foi nas aulas que eu falei sobre isso. É a gente evitar irritar essa pele, é a gente também promover mais saúde nessa pele, é a gente personalizar nosso atendimento e a gente economiza produto, tá? Evita intercorrência, economiza produto. E aí a outra manifestação clínica é a nossa espinha amarela, chamada pústula. Essa daqui a gente faz a extração. A cicatrização até acontece rapidamente se o cliente já tem um home care, é importante, tá, gente? Quando a gente tem um gel secativo, o cliente chega em casa e continua passando. Mas assim, autofrequência na hora da nossa limpeza de pele. Fez extração, vem com o eletrodo cauterizador 1, 2, 3, 4, 5 em cima, onde fez a extração. Depois, o outro eletrodo que a gente chama de cebolão, deslizando. Vai fazer 10 minutos, o rosto inteiro. A gente acelera o processo de cicatrização, que vai acontecer. Mas se a gente tem recurso para acelerar, melhor ainda, evita mancha, evitar cicatriz, evita intercorrência, tá? Agora, o cliente chegou em casa, tem um sério acne, gente, é isso que vai mudar os seus resultados, é o home care. É a continuidade de tudo que você fez em cabine acontecer nesse processo em casa, dá continuidade. Tudo que você fez em cabine, a cliente continua repetindo em casa. É isso que vai dar o resultado, tá? Então, aqui na espinha amarela, na pústula, lá nas aulas de limpeza de pele, eu também dei a dica. Se o cliente aparece, gente, ela tem muitas pústulas, calma, não faz a limpeza de pele completa hoje com extração. Higieniza, corre lá e assiste a aula. Aplica máscara, autofrequência e ela vai usar o Sérum Acne.
3, 4 dias, uma semana depois, já diminuiu, algumas já até cicatrizaram, diminuiu a questão aquela pele que está muito vermelha, muito sensível ao toque. E aí você faz o processo de extração para cicatrizar o restante. Por quê? Imagine cada comedão, você romper a queratina e colocar toda essa secreção para fora. Vai ser tanta bactéria que a olho nu você não vê e você nem sempre vai conseguir gerenciar, mesmo usando a clorexidina, usando a alta frequência. E aí 3, 4 dias, até uma semana após, a cliente piora a acne. Ela vai dizer, eu fiz a limpeza de pele e apareceu mais acne. Foram as bactérias que você colocou tudo lá na superfície e depois não conseguiu eliminar tudo, tá? E aí também a questão do toque, a cliente chega pra gente muito sensível. Então faz uma sessão detox anti-inflamatória que a Pro ensinou lá na aula, tá? Aí depois faz a limpeza de pele completa. Depois da pústula, que é a nossa espinha amarela, que pode fazer extração, vem aí, ó, nódulos, tá? É maior que a pústula, é maior que a pápula. Gente, não pode fazer extração. Não pode fazer extração, tá? A gente vai falar dos graus da acne para saber qual grau você pode atuar sendo esteticista, mas o grau 3 vai ter aqui nódulo e a gente não faz extração, mas isso não quer dizer que eu não possa fazer a limpeza de pele. Eu vou extrair a pústula, eu vou extrair o comedão aberto, que é o cravo, né? Eu vou fazer processo de higienização nessa pele, eu vou acalmar, vou hidratar, vou acelerar a cicatrização e tudo isso vai causar benefícios. Mas se o cliente tem nódulos em vários pontos, ele tá sentindo íngua, né? Ele tá sentindo muita sensibilidade ao toque, ele precisa também de um médico. O médico não vai fazer nosso papel, que é a limpeza de pele. Normalmente ele manda para um profissional fazer a limpeza de pele, mas ele vai passar um antibiótico oral para ajudar esse cliente que já está, pode estar no grau 3, mas ele já pode estar encaminhando aí para o grau 4. Mas aqui, ó, se ele ainda estiver no grau 3, ele tiver mudanças na alimentação, nos produtos, ele consegue regredir isso aqui. E claro, a gente vai falar ainda sobre as questões hormonais, tá? Uma outra manifestação clínica aqui eu não tenho foto, tá? Que são os nódulos que eu mostrei aqui para vocês e os cistos. Tem os cistos que ainda são maiores e eles podem supurar, certo? Eles mesmos se rompem e sai toda aquela secreção. Mas fica aqui a dica para vocês. Nódulo e cisto e pápula, que é a nossa espinha vermelha, a gente não faz extração. Combinado? Se você já sabe disso, você já tem um passo à frente aí para não piorar o processo do seu cliente, porque o que você quer dar para ele é resultado. Te encontro na aula 3, compartilhe o vídeo da Pro para uma amiga e até breve.